Olá, me chamo Luana Lopes e esse é o mais novo canal de artes aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu vou desenhar o Monster no meu estilo, sabe? A latinha de energética. Eu basicamente peguei como referência da pose essa imagem que vocês estão vendo aí do lado. E ele é do artista Blau 678 ou Natsuko. Acho que o nome dele é Natsuko. Quando eu comecei a fazer o rascunho pro rosto do personagem, misericórdia, foi um sofrimento, viu? Quando você vai desenhar um personagem feminino, acaba fazendo os olhos bem redondos, grandes. Tipo, é muito mais fácil desenhar olho feminino pra mim. Tipo, eu olhava pra aquele olho e falava, putz, daí não é o olhar de um personagem masculino. Aí eu tive que dar uma achatada e adaptar os olhos que eu tô acostumado a desenhar pra o que eu tava querendo propor agora, né? Então eu queria um olhar mais sério, um olhar mais fatality, só que masculino, não afeminado. No caso, né? Realmente, tipo, quando você muda o gênero de um personagem, tipo, a estratégia que você tá tão acostumada a usar, muda tudo, tudo muda. E de uma forma, fica muito interessante. A princípio eu pensei em desenhar o Monster, porque, tipo, a ideia era, quando você pega todos os Monster que tem, tipo, no mercado, aí você vê lá, Monster, tem várias cores, e eu acho muito legal a estética da latinha e tal, aí eu fico pensando, transformar essa estética em um personagem fica muito interessante, porque as cores são bonitas, sabe? E é meio louco também, porque, tipo, qualquer coisa que você pense em um objeto, em transformar em um ser humano, tipo, fica legal. Eu gosto de ver, pelo menos, quando os artistas fazem isso, e eu queria trazer isso pro YouTube também. Na verdade, eu queria eu fazer isso, então, e, tipo, a ideia, a temática, as cores, ficou tudo muito interessante no meu ponto de vista. Então, eu quero fazer uma confissão. Cara, assim, é muito complicado narrar por cima de um vídeo. Eu não pensei que fosse tão complicado assim, porque, tipo, normalmente quando você vai assistir vídeos no YouTube, é bem comum isso, você vê bastante criador de conteúdo fazer isso. Então eu pensei, putz, eu consigo fazer isso também. Nossa, eu não falo muito da vida real, mas sozinha eu falo que é uma beleza. Mas não é bem assim. A gente acaba percebendo, tipo, coisas que a gente acaba repetindo muito sem querer, sabe? Naquelas pausas, quando você não sabe o que quer falar, o que vai falar, aí você fica repetindo a mesma palavra, tipo, sabe? Ou sabe. Eu não pensei que fosse realmente complicado. Eu acho que eu deveria falar mais, porque ler eu já leio bastante. O problema mesmo é me comunicar. Enfim, de qualquer forma, eu falo muito essas palavras também. Eu quero trazer um conhecimento, na verdade eu quero trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que a Monster, antes dela se chamar Monster, ela se chamava Hansen Natural Company. E ela foi fundada em 1935. E é bem velhinha, né? Assim, eu pensei que fosse mais velha. Porque, tipo, o Monster é tão comum atualmente que pra mim, pelo sucesso que ela faz, poderia ser mais velha que eu não ia nem desconfiar. Aí, como ela foi fundada, né, em 1935 como uma produtora de sucos naturais e refrigerantes.
Você conhece algum suco natural e refrigerante da Monster? Primeiro eu só conheço energética. Acho que chá também, mas suco e refrigerante eu não tô sabendo se ela fabrica. A empresa foi fundada por Rupert Hansen e seus filhos, e originalmente vendia sucos naturais para estúdios de cinema e loja de varejo na Califórnia. Tá vendo? Eles não eram pouca coisa, não. Na verdade, eu não faço a mínima ideia se eram ou não. Aí depois mudaram foco nos anos 90. A empresa começou a diversificar seus produtos para incluir bebidas energéticas. E em 2002, Hansen Natural Company... Hansen é o sobrenome. Nossa, imagina se eu criar uma empresa, seria Lopes. Que meu nome é Luana Lopes. Então... o nome da minha empresa teria que ter o meu sobrenome. É que chique. É que Hansen fica legal. Agora Lopes. Olha a empresa Lopes de bebidas. Você vai querer? Você tomaria um energético? Não. Você tomaria um suco natural chamado Lopes? Pois eu não acho que tenha muito impacto, não. Me perdi no texto. Hansen Natural Company decidiu lançar o Monster Energy como uma forma de entrar no crescimento de mercado de bebidas energéticas. É uma empresa que visa o lucro, que a empresa não visa o lucro energético sempre foi sucesso, eu acho. A criação do Monster Energy foi baseada em uma pesquisa de mercado que mostrou um aumento de demanda por bebidas energéticas. A equipe de desenvolvimento trabalhou para criar uma fórmula que combinasse um sabor agradável com um aumento significativo de energia. E eu comprovo isso, porque o Monster é o único energético que eu gosto, o resto eu acho meio paia. Teve um que eu gostei ultimamente, eu tenho que começar a ver por outras marcas também. Eu gostei de um, mas eu ainda prefiro Monster. Então, eles mandaram muito bem nisso. Não sei se é a mesma forma desde aquela época, mas a forma de hoje tá muito boa. Diferenciando-se de outras bebidas energéticas disponíveis no mercado. E ela é bem diferente, ela tem um sabor bem próprio dele mesmo. Aí, desde o início, o Monster Energy investiu pesadamente no marketing. Dá pra ver, né? A estética do Monster é bem única dele mesmo. Com foco em esportes radicais, músicas e uma imagem de marca ousada e rebelde. Combina com o meu personagem, vocês não acham? Meu personagem tá bem ousado e rebelde. Ele só não é esportista, mas ele é ousado e rebelde. Acho que merece pontos por isso aí. Graças a uma combinação de produtos eficazes, marketing agressivo e uma expansão global, Monster Energy rapidamente se tornou uma das marcas líderes do mercado de bebidas energéticas, competindo com outras grandes marcas como a Red Bull. Hoje, Monster Energy é uma das marcas mais conhecidas do mundo das bebidas energéticas, com uma ampla gama de produtos e uma presença global significativa. Tá vendo? Monster não é pouca bosta não, gente. Mas chega de falar sobre assuntos aleatórios e vamos focar no desenho, porque provavelmente foi por isso que vocês vieram aqui assistir o meu vídeo. Está passando em time-lapse, porque a senhora dona esqueci de gravar a tela. A tela não, eu esqueci, não é que eu esqueci. Eu estava com... Nossa, eu desaprendi a falar. Eu tava com preguiça de desenhar na minha mesinha. Então eu tava desenhando na minha caminha. E nessa brincadeira eu não gravei nada, porque não tem como eu gravar na minha cama pra vocês. Então ficou em time-lapse. Aí eu dei foco só nas regiões onde eu tava desenhando naquele momento. E depois do time-lapse é a pintura. Essa parte de blocar cores é a parte que eu menos gosto. Porque é a menos criativa também, né? Vamos combinar. Eu gosto mais da parte de criação de desenho e a finalização do desenho. Então eu gosto de começar e terminar. Então o meio do desenho a gente fica num limbo, porque nem eu sei o que eu tô fazendo. É como se eu fosse um robô. Aí você coloca no automático e aí deixa seguir, entendeu?
Não tem muita coisa interessante na blocagem de cor. Eu peguei diretamente a escolha das cores na parte da latinha, né? Não, do Monster, até porque o desenho é inspirado nele. E eu confesso que se for pra mim escolher cores, eu tô péssima. Nossa, nunca vi ser humano tão ruim pra escolher cores para um desenho quanto eu sou. Misericórdia, o quão bem eu desenho, eu sou de ruim escolhendo cores pra pintar um desenho. Mas quando você tem algum a esperar, tipo, o contexto inteiro já é bonito. Então, tipo, as cores do Monster super combinam. Então fica mais fácil, né? Porque é só você pegar as mesmas cores que já dão certo. E aí o meu personagem ficou charmoso, né? Vamos combinar que ele ficou um roqueiro muito lindo. Eu tava esperando um desenho bonito. Não vou ser modesta. Ou isso é assim? Eu já não sei mais o significado das palavras. Eu acabei de sair do serviço e eu tô editando esse vídeo, então é bem provável que eu esteja falando abobrinha com mais abobrinha, mas é o único horário que eu tenho pra poder fazer alguma coisa, já que eu sou uma CLT, então o mínimo que vocês podem fazer por mim é ignorar todas as besteiras que eu falar. Obrigada. Eu gostei dessa bota. Será que existe uma bota cinza desse jeito? Eu compraria na vida real, viu? Confesso. Eu sempre quis ter uma bota de militar. Só que aí você pensa, com que roupa eu usaria esse tipo de bota? Porque eu não uso mais esse estilo de calça. Na verdade, eu acho que eu nem tenho. Eu acho que eu só tinha uma quando eu era adolescente. E eu não sei onde ela tá. Então, provavelmente, eu joguei fora. Eu não sei nem se serviria mais em mim atualmente. Já que a gente cresce pros lados quando a gente envelhece. No meu caso, foi assim. Eu não sei o seu. Se vocês tiverem chegado até aqui no vídeo, ouvindo essas abobrinhas, comenta aí a sua idade, eu vou gostar de saber a média que fala, mais ou menos a idade das pessoas que gostam de assistir esse estilo de vídeo. Eu praticamente amo vídeo assim, então eu queria fazer vídeo assim como um hobby. Eu não sei até quando esse meu interesse por gravar e editar vídeo vai durar, mas por eu gostar de consumir esse tipo de conteúdo, eu queria produzir esse tipo de conteúdo também. Eu não sei se vocês já usaram o Ibis Paint, eu só usei ele para desenhar. Eu nunca testei outro aplicativo de desenho, até porque o Ibis Paint, ele cumpre o que ele promete. Eu acho ele um ótimo aplicativo para desenho. E ultimamente ele tá melhor. Tipo, quando eu comecei a desenhar nele, ele não deixava esse acabamento tão profissional quanto ele deixa atualmente. Mas talvez seja porque eu desenho melhor agora. Então, talvez seja o porquê disso. Ou também talvez seja porque eu consiga usar ele melhor agora. Mas eu acho que depois da atualização que ele teve, a mais recente, ele realmente tá bem melhor. Eu gosto dele. Até a parte de animação é meio confusa, ainda tô pegando um pouco. Mas a animaçãozinha que eu fiz da minha personagem no início do vídeo, eu fiz no próprio Ibis Paint também. E eu realmente gostei do resultado. Não pretendo fazer mais animações porque dá muito trabalho. Eu só fiz pra vocês, no caso, né, aqui no YouTube, porque eu queria ter feito pelo menos uma animaçãozinha, nem que seja bem simples mesmo, de 2 segundos, literalmente, só pra falar que eu já fiz uma animação, tipo, pra não deixar essa experiência de lado. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu e meu irmão pegava post-it e fazia animaçõezinhas. Eu amava fazer, mas assim, eu nunca terminava. Eu acho que eu fiz umas 2, nunca terminei nenhum dos 2. Meu irmão já fazia lutinhas com palitinho. Com com os personagens palito.
eu faço sombra em personagens, já que eu queria fazer um personagem mais rápido, então esse estilo de desenho que eu tô fazendo pra vocês agora é um estilo de uma abordagem que eu fiz pro YouTube, que eu não pintava e nem desenhava nesse estilo antes de desenhar pro YouTube, porque o estilo que eu normalmente desenhava ele demora muito, ele é um estilo muito demorado, ele é quase um realismo, basicamente. E aí eu falei, não, tipo, não dá pra mim gravar, nem meu celular aguenta, e tipo, meu celular nem é um dos atuais. Ele não tem tudo isso de memória pra ficar gravando, sei lá, 18 horas. Mais que isso, eu desenhando no meu estilo normal, assim, vamos por dizer. É que eu mudei muito meu estilo, então nem sei mais que estilo é. Mas o estilo que eu fiz pro YouTube, eu faço a sombra em 3 camadas. Uso basicamente a mesma cor, só que aí eu mudo a camada dele, que tá no modo, eu acho que tá no sobrepor ou no multiplicar. Eu vou ver, eu vou ter que ver pra vocês e colocar aí na tela. Mas eu coloco 3 vezes a camada em cima, mas sempre a mesma cor, só que em sobrepor, entendeu? Aí às vezes eu mudo pra escurecer, pra clarear, só que aí pra fazer luz de clarear eu opto pelas luzes ou azuladas ou amareladas. Aí é só colocar no adicionar. Esse daí eu já não mudo, sempre coloco. Eu também uso a função de blur do Ibis Paint para sombrear as beiradas das sombras, para ficar tipo, menos blocado. Tipo, a sombra ficar com mais cara de sombra. E também uso o pincel bem fofo que tem no Ibis Paint pra escurecer mais uma área e dar essa mesma função de blur, só que o pincel deixa a cor bem clarinha pra dar uma transição, deixar bem mais, como que eu posso explicar, mais profissional o acabamento. Fica melhor a arte, na minha humilde opinião. Por eu ser nova aqui no YouTube, eu não tenho muita noção se tá ficando bom ou não. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem no caso. Então, se vocês quiserem que eu faça algum tipo específico de vídeo, seria muito legal das suas partes colocarem aí no comentário, porque eu vou estar lendo todos, até porque não vai ser muito difícil de ler, já que provavelmente esse vai ser meu primeiro vídeo aqui no meu canal. E eu realmente quero postar mais outros estilos de vídeo, só que na temática da arte. Só não vou estar tendo acesso a comprar materiais para testar, porque eu sou pobre. Eu gosto de colocar texturas, como vocês podem ver aí. E eu coloquei a textura militar. Ai, que bonitinho. Na botinha dele. Porque eu achei bonitinho. Na verdade, eu sempre olho ali como que fala? Nas texturas que o próprio Ibis Paint oferece, pra mim colocar nas roupas, nos sapatos, porque dá um ar mais profissional, sabe? E eu gosto. O importante é eu gostar. O cabelo eu fiz o mais simples possível, porque pintar cabelo é um saco, uma desgraça, e aí você demora horas pra no final nem ficar bom. Então eu prefiro fazer do jeito mais simples possível, porque fica bonito. O importante é vocês focarem no rosto desse bonito, desse cara lindo, que eu vou terminar o vídeo. Aí depois eu vou falar, eu vou mudar, porque eu faço isso com todos os meus desenhos. Eu termino o vídeo, eu falo, não, tá bom, simples, simplicidade, é sempre bom. Aí eu termino, fico olhando pro desenho, e aí eu mudo. Eu deixo no meu estilo normal. É o estilo que, antes de eu trazer pro YouTube, é um estilo mais realista, tá? Um semi-realista. Eu tiro a parte grossa, sabe? O contorno escuro. Eu deixo quase um 3D. Não chega a ser um 3D, mas tá ali, entendeu? Aí eu gosto de fazer assim, porque ele fica mais bonito. Na minha humilde opinião, se você não concorda comigo, foda-se. Ai, que homem bonito. Eu gostei muito dele.
De qualquer forma, gostei muito de fazer essa arte, porque é um desenho que eu não tô acostumada a fazer. Eu não costumo desenhar personagens masculinos. E eu gostei muito de como ele ficou. Tipo, ele ficou muito fofo, de certa forma. Ele ficou um bad boy meio padrão? Ficou. Mas tá bonito. É isso que importa. Tchau!